Olá, galera, sempre Química e Ciências. Então, hoje nós vamos fazer um experimento bem simples para demonstrar a expansão e compressão gasosa, tá? Então, para essa parte, eu vou utilizar água, né? E vou pôr um pouco de água dentro da seringa. Então, eu deixei uma bolha. Eu deixei uma bolha aqui, ó. Então, eu vou tirar só. Então, eu deixei uma bolha de ar e vou tapar aqui a ponta. Então, utilizo a borracha para não machucar minha mão. Então, como pode observar, tem uma bolha de ar ali dentro, né? Então, o ar mais a água tem 6 ml de volume aqui dentro. Então, eu vou puxar agora para ver o que acontece. O que vocês percebem? Eu vou soltar. Voltou ao estado inicial, né? Ó, expandi, soltei, voltou. O que nós percebemos então, né? Que o líquido ele não expande com facilidade, mas os gases sim. Por isso que a bolhazinha que era pequena fica bem grande ao puxar o êmbolo para trás. Por que ele expande, né? Porque a pressão interna fica menor do que a pressão externa. As partículas que compõem esse gás, né, o ar que está ali dentro, elas ficam mais afastadas, ocupando um maior espaço, enquanto que o líquido não. Joia? Então, se eu tentar pressionar, a bolhazinha também ela diminui. Ó, pressionei, a bolha diminui. Porque o ar que está, né, a bolha de ar aqui, ela comprime com facilidade e se expande com facilidade. Então, é mais uma forma de demonstrar a expansão e a compressão gasosa, ok? Então, primeira coisa, essa seringa, né, de plástico, ela está vazia ou está cheia? Então, depende do ponto de vista, né? Quando a gente usa, como a gente utiliza a seringa para líquidos, né? Ela está vazia de líquidos, porém ela está cheia do quê? De ar. Então, o ar é uma mistura gasosa, né? Além da mistura gasosa, a gente tem algumas partículas de poeira, né? E alguns poluentes também. Então, nós vamos trabalhar, então, que é o gás, que é o nossa intenção de demonstrar a expansão e compressão dele. Então, primeira coisa que eu vou fazer, então, fechei a seringa, né? Eu vou tapar aqui a ponta aqui. E o que acontece? Aqui nessa pontinha aqui tem ar, né? Então, inicialmente, paradinha assim, como eu não fiz pressão e nem nada, a pressão do ar aqui na ponta, dentro da ponta aqui e fora, a pressão é a mesma. É a mesma pressão atmosférica, então a mesma pressão, dentro e fora da seringa. Então, o que acontece se eu puxar o êmbolo para trás? Né? Eu vou puxar o êmbolo. Quando eu puxo o êmbolo, o ar que está ali dentro, ele se expande. Né? Porque então não precisa nem usar muita força então para expandir esse ar aqui dentro. Porque os gases, uma das propriedades deles é a fácil expansão e compressão. Tá? Então, quando eu puxo, a pressão dentro da seringa, ela se torna negativa, ou seja, bem menor do que a pressão externa. Então, se eu soltar, o que vai acontecer se eu soltar? O que vocês acham que vai acontecer? Eu vou soltar. Por que ela volta? Então, ela volta pelo seguinte motivo, bem simples, que a pressão interna estava bem menor do que a pressão externa. Quando eu solto, né, a pressão externa empurra de volta o êmbolo para o ponto que estava anteriormente, a fim de igualar as pressões dentro e fora da seringa. Então, nós conseguimos comprovar a expansão de um gás, né? E ainda nós podemos fazer um paralelo aí utilizando a pressão atmosférica e a pressão interna desse gás. Tá? Agora eu vou
abrir um pouco mais e vamos ver o inverso. Então, nós vimos a expansão quando nós puxamos, né? Agora, nós vamos ver a compressão. Quando nós aplicamos uma força, eu consigo, né, pressionar, comprimir esse gás. Então, tinha 10 ml, ao comprimir aqui, eu consegui comprimir até o 3. Se tivesse mais força, poderia conseguir até um pouco mais, poderia quebrar a seringa. Então, tá bom. Então, o ar que estava dentro, inicialmente os 10 ml de ar ali, né? A pressão interna e externa estava a mesma. Agora, como eu estou pressionando, as partículas dos gases que estão aqui dentro, eles se aproximam. E como elas estão mais próximas que anteriormente, a pressão interna aqui está muito grande. Então, a pressão agora, nesse momento, está maior dentro da seringa do que fora. Por isso que basta eu soltar pro êmbolo voltar, né? Ele volta como estava antes. Se eu perguntar, mas por que ele não voltou até o 10? Porque aqui na borda, né, da seringa, até para poder manter fechado, né, a parte de dentro e a parte de fora, para não ter vazamento, tem uma resistência entre o plástico e o êmbolo aqui dentro, né? Então tem uma resistência, por isso que ele não volta até a parte inicial. Mas se eu pressionar, né, e soltar, ele volta. Com isso nós conseguimos comprovar que ele é de fácil compressão, então eu estou comprimindo, né? E ao contrário, eu estou expandindo. Ó. Então eu consigo expandir e comprimir facilmente, utilizando uma seringa, então é fácil de comprovar essa propriedade do gás, que é fácil expansão e fácil compressão. Espero ter gostado do experimento e até a próxima.